Bom, vamos então ter alguns tópicos a mais aqui, tá? Quando a gente fala de banco de dados, né, hoje é impossível a gente comentar sem falar um pouco de redes. Vocês vão ter, ou estão tendo a disciplina de redes? Então vocês vão ter ainda. Beleza. Aqui a gente vai ver o quê? A parte básica, só para a gente sobreviver. Quando a gente falar de banco, obviamente vocês saberem interpretar, tá? A disciplina de redes ela é bem complexa. Eu não sou da área de infraestrutura, eu não manjo tanto de infra, eu já gostei muito, mas, enfim, hoje eu só sei para sobreviver mesmo. Banco de dados, quer queira ou quer não, todos estão dentro de uma rede. Vocês concordam? Sim? Se eu tenho um banco de dados dentro do meu celular, alguma hora esse banco de dados ele vai precisar sincronizar com um banco maior lá para ter os dados centralizados. Se eu não tiver online, que é a melhor opção, que deveria ser a melhor opção, tá? Então, de alguma forma, ele tem uma ligação muito grande com essa parte de infraestrutura de redes aí. O processamento antes, né, era feito por uma única máquina e na época quem dominava o mercado eram os mainframes, onde as aplicações e os dados ficavam em um único lugar. As estações não tinham poder de processamento, a qual ficavam somente em um único servidor. Bom, então lá para a década de 70 mais ou menos, 80 até, né, quem dominava o mercado eram os mainframes. Os mainframes então dominavam essa parte do quê? De controle das máquinas. Correto? Então toda a parte de ERP, toda a parte de banco ficavam numa única caixa, vamos dizer assim. E era uma caixa cara, o mainframe ainda é muito caro. Tá? Não é qualquer empresa que vai lá e vai investir sua grana no mainframe para comprar. Por quê? Porque custa alto. Mas custa alto mesmo. Tá? Não é um preço de um carro, não. Tá? São vários carros para comprar um mainframe mesmo. Tá? Bom, o grande problema dessa arquitetura era o alto valor de hardware, principalmente o valor em si do mainframe. Bom, geralmente o mainframe se utilizava o quê? Se utiliza ainda até hoje, né? Unix. Ou vai ter Unix ou vai ter Linux. Vocês jamais vão ver um mainframe com Windows lá dentro. Tá? Por quê? Porque a arquitetura de um mainframe é diferente. Já é um sistema operacional desde a década de 60 rodando. Então, ele é Unix ou é Linux. Tá? Que já é um sistema bem diferenciado. Tá? Aqui é mais ou menos o que acontecia num sistema centralizado. Toda a minha aplicação e todos os meus dados estavam aqui dentro, ó, dentro dessa caixa mesmo. Tá? Mainframe, pessoal, vocês já viram fisicamente ele? Depois vocês vão lá e colocam no Google. Tá? A gente pode interpretar que, sei lá, é o tamanho de uma máquina de Coca-Cola. Tá? O hardware dele aí, basicamente. E, obviamente, se você tiver um conjunto de mainframes, vai ser um conjunto de máquinas aí, mais ou menos desse tamanho aí, tá? A parte de processamento dele, obviamente, é bem poderosa, aguenta muito usuário, mas é tudo centralizado. Então, tanto para armazenar quanto para processar, vai estar dentro desse cara aqui. Antes, existiam esses caras aqui, ó, que a gente chamava de terminal burro. Tá? Era o nome realmente mais comum que a gente tinha aí, né? Ou terminal. Por quê? Porque o acesso era feito direto em uma seção do mainframe. Eu não tinha nada processando na minha máquina aqui. Tá? Os processadores dessas máquinas aqui eram baixíssimos. Tá? A velocidade era muito baixa. Hoje a velocidade de clock de processador a gente está em mais ou menos quanto numa máquina comum? 2 GB, 3 GB, não é? 2 GB, 3 GHz. Antes era 10 MHz. Os tops eram 40 MHz de velocidade de CPU. E era top. Para a época era uma maquinona. Hoje a gente tem o quê? 2 GB, 4 GB, 8, 16 GB de memória RAM. Antes eram megas. Megas era 2 megas, 4 megas de memória RAM. Quer dizer, não dava para fazer muita coisa nessas máquinas. Então, a gente realmente tinha o quê? Terminal burro. Era simplesmente para se fazer o quê? Erguer o mínimo de um sistema operacional para abrir uma seção dentro de um mainframe, que aí sim tinha muito mais
potência. Tá? Mesmo muito mais potência dos mainframe de 1970, pessoal, eram baixos, tá? Não era uma máquina que a gente tem hoje isso daqui, não. Mas a diferença era um sistema operacional. O Unix controla muito bem o hardware, né? Mas beleza. Eu tinha mais ou menos esse cenário aqui. Tudo era processado no meio centralizado. Tudo bem, era um jeito bom, né, de se gerenciar. Por quê? Porque estava tudo num lugar só, a aplicação e mais a base de dados. Qual que era o maior problema? O valor do mainframe. Tá? Não era qualquer empresa que comprava um cara desse daí. Tá? Qual é o valor do mainframe hoje? Vocês têm ideia? A gente pode começar com 1,5 milhão no mínimo de dólares. No mínimo. Depois, obviamente, pode chegar até o céu limite. Não tem o que falar. Tá? Uma máquina mainframe. Você começa com 1,5 milhão. Tá? Não vai ser fabricado aqui no Brasil, vai ser de fora. Aqui no Brasil a gente não tem condição para isso. Enfim, demora para trazer. Você vai trazer um mainframe lá dos Estados Unidos? Meu, são 6 meses para essa máquina vir aqui para o Brasil. Demora. Tá? Fora que você vai ter que ter o quê? Um cara especialista, né? Para vir aqui fazer a instalação do seu mainframe no seu ambiente, na sua rede. Não é um cara tão comum assim de ir lá e ligar igual o Windows. Não vai ser. É uma empresa que tem, né? Brasil. IBM. Só. Basicamente a IBM controla os mercados de mainframe hoje. Tá? Então tem ela. Assim, num fabricante, no mundo tem bastante. Tem a Fujitsu, tem a Hitachi, tem uma marca francesa, Abu, tá? Fabricante de mainframe. Então tem bastante, mas a IBM é o que detém a maior parte hoje de mainframes. Tá? Quando vocês ouvem falar daqueles supercomputadores os mais rápidos do mundo, pessoal, é mainframe que está sendo aquilo, tá? Não vai ser o Windows que vai estar lá dentro, de jeito nenhum. Vai ser Unix que vai estar lá dentro. Tá? Quando tem competição lá de servidores entre Japão, China, Estados Unidos, super máquinas, são mainframes. Tá? Mas são muito caros, óbvio, não tem jeito. Isso daí, na verdade, ele vai servir para quê? Para quando eu tenho muita massa em processamento, muita variável a ser calculada, eu preciso de respostas rápidas. Né? Por exemplo, meteorologia de tempo. Tá? Quantas milhares de variáveis, ou até às vezes milhões de variáveis não tem, né, para se influenciar num cara desse daí para te dar um resultado mais preciso. Tá? É muito dado, cara. Se você colocar num computador desse daqui os dados de meteorologia para prever, cara, esse cara aqui vai acabar de processar daqui a 1 ano. Tá? E se não travar, né? Se não cair a rede elétrica. Enfim, cara, é muito. Essas máquinas aqui jamais aguentariam. Tá? A quantidade de dados a serem processados. No mainframe, obviamente, né? No dia seguinte você já tem o seu resultado lá. Dia seguinte não, em horas hoje, né? Para dar lá a previsão para a parte da tarde, vamos dizer assim. Tá? Mas, então a gente tinha esse problema. Legal. Eram poucas empresas que tinham, infelizmente funcionava dessa forma. Foi aí então que surgiu esse tal modelo de arquitetura cliente-servidor ou em 2 camadas. Tá? O modelo cliente-servidor teve como principal objetivo descentralizar, tá, o processamento centralizado que dominava na época dos mainframes. Opa, então agora eu já não tenho mais uma única máquina, entre aspas, que pense. Né? Com isso, parte do processamento é executado no cliente e parte no servidor. Então, o meu processamento centralizado agora está sendo o quê? Dividido entre um cliente e entre um servidor. Para esse modelo é utilizado aplicações de 2 camadas, permanecendo o código executável do aplicativo desenvolvido nos clientes e o banco de dados é um servidor. Geralmente é um servidor dedicado. Né? O cliente desse modelo é responsável pela apresentação e lógica de negócios. O servidor de banco de dados, que seria a segunda parte aí, né, é responsável pela persistência dos dados e aplicação que o cliente envia. Legal. No modelo cliente ali, apresentação e lógica de negócios. O que seria isso daí? Transformando os dados em informação. Boa pergunta. De prova ainda.
O seu aplicativo transforma dados em informação? O seu aplicativo que você vai criar lá no Java, lá no .NET, transforma dados em informação? Sim, quem acha que sim, levanta a mão, e quem acha? 1, 2. Quem acha que não? O resto não acha nada. Não é possível, cara. Ou você só tem duas respostas, ou sim ou não, cara. Vai ser uma pergunta de prova. Eu não vou responder. Não vou responder. Ô, louco, só 4 responderam aí que sim ou que não, meu, não é possível. E tem 30 e poucos alunos? Não é possível. Não. Vocês vão ficar com essa pergunta na prova. E eu aconselho, estudem o que é dado, o que é informação, que a gente viu logo na primeira aula. A gente não viu isso? Vimos com certeza essa parte. Mas enfim, legal. Apresentação é justamente o que? A parte de tela lá. Quando você desenha lá no C# um botão, certo? Um combo box, aquilo é a apresentação do seu sistema. Aquilo vai ser o que? A interface para o usuário pegar, clicar, dar botão direito ali, dar um Ctrl+C, dar Ctrl+V, enfim, mostrar os dados ali na grid que tem. Aquilo é a apresentação do seu ERP, do seu sistema. Lógica de negócios. O que seria a lógica de negócios? Regras. Para se fazer o sistema funcionar. Para nortear, na verdade, né, os processos da empresa. Legal. Supondo que eu tenha lá a venda em cartão de crédito e até 5 vezes, sem juros. O meu sistema ele tem que aceitar por quê? Porque é a minha regra da empresa. Eu consigo suportar uma venda em até 5 vezes. Agora, a partir da sexta vez, né, da sexta parcela, é cobrado um juros de 1,5%. Tá. O sistema, então, ele tem que saber dessa regra. Isso é o quê? Lógica de negócio. Correto? Dentro lá do meu supermercado, eu tenho lá as minhas caixas de leite. Quando eu vou lá e compro, né, do meu fornecedor, eu compro por caixa. Cada caixa lá tem, sei lá, 10 caixinhas de leite fechada. O cliente ele só pode comprar em caixa fechada? Geralmente não. No mercado, pelo menos varejista, você consegue comprar em caixinha. Mas no mercado atacadista, geralmente é só em caixa fechada. Como eu sei disso daí na hora de vender? Se pode ou não ser em caixa fechada, né? Ou se pode ser em caixinha individual no meu sistema? Através do meu comprador. Se ele for uma pessoa jurídica, geralmente ele está comprando em atacado. Né? Se é uma pessoa física, geralmente ele está comprando pelo varejo. Geralmente, mas nem sempre tem essa regra, tá? Às vezes eu, como pessoa física, vou lá e compro 30 caixas de leite no meu estabelecimento. Cara, estou comprando em varejo. Obviamente é muito diferente um valor de você comprar 30 caixas fechadas do que 3, 4 caixinhas. O valor cai muito, certo? Você consegue fazer melhor negociação. Enfim, tudo isso é lógica de negócio. O seu programa vai ter que ir lá e fazer toda essa consistência. Opa, o site aqui que está tentando comprar 3 caixinhas, eu não posso vender pelo preço de atacado para ele. Eu tenho que vender o preço, o valor de varejo normal. O seu sistema vai ter que fazer isso. Hoje, todas essas regras ficam aonde? Do lado do cliente. Correto? O cliente é rodado aonde? É executado aonde? Nessas máquinas normais aí, ó, que a gente tem. Tá? E aí sim, depois, no servidor, né, vai ser o quê? Um servidor dedicado, que vai estar lá o banco de dados, que vai ser responsável pela persistência dos dados. Depois que a sua aplicação, né, consiste o dado ou processa esse dado ele tem que ser guardado em algum lugar. Então vai ser guardado nesse cara aqui, na base de dados. Correto? Beleza aí, pessoal? Dúvidas? Não? Um grande problema desse modelo é a atualização de clientes ou estações.
Um bom exemplo desse seria numa empresa que possui, por exemplo, 1000 estações e que precisa atualizar seu aplicativo cliente. Vamos supor que eu tenha lá, certo? 1000 clientes, 1000 computadores e um único servidor. Tranquilo, a minha empresa ela suporta, tal. Eu tenho que fazer aquela atualização de venda. Agora, certo? Em vez de ser 5 parcelas sem juros, eu posso vender até 7 vezes sem juros. O que eu teria que fazer para que essa regra funcionasse? Atualizar máquina por máquina. Não é um serviço tão difícil hoje. Através de rede é possível fazer isso. Mas pode falhar, você não tem total garantia. Certo? Então o que acontece? Certo? Um produto X que eu estou vendendo a partir de tanto valor, R$100. Para um cliente eu estou vendendo em 6 vezes com juros de 1,5% e para outro cliente eu posso estar vendendo esse mesmo produto com esse mesmo valor em 6 vezes sem juros. Isso pode te dar um problema amanhã. Se esse cliente que pagou os juros descobrir que você não está cobrando nas vendas novas. Correto? Antes, pessoal, o negócio era... Nossa, era trash, tá? Se atualizar uma quantidade de máquina dessa daí, às vezes a rede não dava conta. O que você tinha que fazer? Pegar o disquetão. Vocês viram o disquetão na vida de vocês já ou não? Pegar aquele disquetão lá de 1,5 polegada, de 2,5 polegadas, eu acho que é, né? Ir lá colocar no drive e fazer o quê? Um pop dele para dentro do computador. Máquina por máquina. Então, são 1000 máquinas, você teria que fazer isso daí 1000 vezes. Fora quando o drive comia o seu disquete, porque dava isso daí também, tá? Você perdia o disquete, aí você tinha que fazer tudo de novo, tá? Da onde você parou em diante. Hoje não, com a aplicação de rede melhorou bastante, mas mesmo assim ainda há possibilidade de falha, tá? Mas enfim, o problema da arquitetura cliente-servidor é essa. Se você tem uma quantidade grande de usuários a serem atualizados, de clientes, né, no caso as máquinas serem atualizadas, você vai demorar. Tá? Hoje o RP que eu uso, ele é cliente-servidor. São 100 usuários. Já é uma dor de cabeça grande, pessoal. Tá? E não dá para fazer o que? A gente já tentou fazer uma instalação através de rede. Cara, não dá, dá merda. Tá? Dá ruim o negócio. Você tem que ir lá, o analista de suporte vai ter que ir lá e atualizar. Toda vez que a gente tem versão nova, o cara vai lá e instala. Tá? Manualmente. Tá? Porque o usuário também não pode fazer isso, né? Ele não tem acesso de administrador, então ele tem que ir lá, logar de mim, tá? Faz a instalação, desloga, testa o usuário e vai fazendo esse serviço. Não é um serviço legal, né? Obviamente, mas é necessário. Beleza. Então aqui mais ou menos a gente tem o modelo em 2 camadas. Eu tenho os meus clientes aí embaixo. Eu tenho um servidor agora que está tendo o quê? Um banco de dados. Agora, eu não tenho mais todo o processamento aonde? Em um lugar só. Metade do processamento está no meu servidor, que está instalado o banco de dados, e metade do processamento está onde? Nos meus clientes. Correto? Então, dessa forma, as empresas começaram a ter mais o quê? Fôlego financeiro para investir em tecnologia, né? Na década de 80, isso daí eram poucas empresas que tinham realmente processos automatizados, tá, pessoal? 90 já estava entrando bastante, né? A parte de tecnologia de redes aí, mas antes não, antes a vida era difícil. Agora, nossa senhora, cada um tem praticamente um notebook em casa, né? Mas antes não era dessa forma. Bom, existe um outro conceito que a gente chama de processamento distribuído, tá? Processamento distribuído significa que máquinas diferentes podem estar conectadas entre si em uma rede de computadores, como a internet, por exemplo, a tal modo que essa única tarefa de processamento de dados possa se estender em várias máquinas de rede. A comunicação entre elas é efetuada por algum tipo de software de gerenciamento de rede. Então, vamos supor que você tem uma quantidade muito grande de dados a serem processados. E, obviamente, uma máquina servidora, vamos dizer assim, de banco, ela não vai dar conta.
E realmente não dá, tá, pessoal? Por mais que eu tenha máquinas aí biprocessadas, quadriprocessadas, tá? Às vezes não dá conta. Hoje com Big Data principalmente, tá? É muita coisa a ser processado, tá? Então o que acontece? Existe o tal de processamento distribuído. Para se fazer um processamento distribuído, eu teria que fazer mais ou menos o quê? O cenário de eu ter duas máquinas. Eu tenho aqui nessas duas máquinas um sistema operacional e um software que eles vão fazer o quê? Que eles vão entender que essas duas máquinas são uma só. Correto? Então, um pouco do processamento é executado numa máquina, um pouco do outro processamento é executado em outra. Beleza. Só que para fazer isso não é um processo barato. Então, aí vai depender da tecnologia que você está utilizando. Para Windows. Oi? Fizeram isso com o PS3, né? Sim, para Raspberry já fizeram. Fizeram um monte já de coisa. Mas vai depender muito da tecnologia que você está utilizando. Para Windows, você realmente tem que ter o quê? De preferência, máquinas iguais, sistemas operacionais iguais. Tá? É o que a gente chama hoje de cluster. Você vai lá, faz um cluster e esse cluster vai lá e faz esses processamentos aí distribuídos. Para Linux, não. Para Linux você não precisa ter Linux iguais e hardware igual. Né? No caso do Oracle, você vai instalar uma camada que é o que a gente chama de grid computação, de grid de computação. Esse grid vai ser instalado em todas as máquinas, eles vão se alinhar e você instala o Oracle em cima dele. Tá? A tecnologia é muito, mas muito melhor. Óbvio, e mais complexa. Tá? Oracle, pessoal, não é next, 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 finish. Não dá para fazer igual a SQL Server. Você tem que conhecer do produto, você tem que conhecer do sistema operacional. Senão, nem instalar você consegue. Lógico, se estiver no Windows, vai ser next, 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 finish. Vai ser um lixo de instalação, mas você vai conseguir. Agora, se vai funcionar direito é outro papo. Né? Mas, enfim, o que a gente tem aqui, ó, mais ou menos uma parte, uma visualização que poderíamos chamar de processamento distribuído. Eu tenho uma rede que está conectando vários servidores de banco de dados e esses vários servidores estão em lugares diferentes. Ó. Correto? Existem outros conceitos também, que é o que a gente chama de HA, né? Alta disponibilidade, ou reliability, que eles chamam também. De que quando um servidor cai, um servidor fique fora, o outro assume enquanto isso. Então tem várias outras partes aí de tecnologia de redes e de banco para isso, para um servidor, mesmo que esteja fora ainda, continuar sendo processado. Tá? Bom, voltando então um pouco ainda, né, a gente viu então processamento centralizado, aplicação de duas camadas, né, ou cliente e servidor, e agora a gente tem a aplicação de 3 camadas, correto? Lembrando, aplicação de 2 camadas, o problema era o quê? Atualização do cliente, não é? Alterei a minha regra de negócio, ou alterei o meu software, beleza, eu tenho que fazer o quê? Atualizar para todo mundo, tá? Quando o software é pequeno, pessoal, 10 mega, 20 mega, é tranquilo, a rede dá conta. Eu quero ver quando o software tem lá seus 2 gigas, 5 gigas para atualizar. Atualiza 5 gigas em 1000 máquinas para vocês verem quanto tempo vocês não demoram. Cara, é coisa pra caramba. É muita coisa. A rede deita de tanto dado que é. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que é uma tecnologia que tem, ainda é utilizada, mas ainda tem seus problemas. Tá? Vamos lá. Em 3 camadas. Então, agora a gente começou a dividir em mais uma camada ainda. Principal a ideia é esse modelo, a retirada das regras de negócio do cliente e centralizá-las num determinado ponto, a qual é chamado de servidor de aplicação. Vocês lembram que a gente comentou lá no nosso código C# que a venda tinha que ser em até 7 vezes sem juros, eu poderia vender e a partir disso eu teria juros? Legal, né? Mas eu quero voltar de novo. Por quê? Porque não está dando certo. Com esse modelo em 3 camadas, isso é uma regra de negócio. Tá? Essa regra ela fica num servidor central.
Não fica mais agora nos meus clientes. A gente separou agora. Somente a visualização dos meus dados fica agora onde? Nas minhas estações. Só a casca. Correto? A regra de negócio fica num servidor intermediário e o meu banco de dados continua lá no meu servidor isolado. Correto? Então eu tenho 3 camadas agora para a gente poder acessar esse dado. O acesso ao banco de dados é feito por um servidor de aplicação. A grande vantagem desse modelo em relação ao cliente-servidor é a atualização do servidor de aplicação em um único ponto, não necessitando a troca dos executados em todas as estações. Então, se eu tiver só essa regra, né, que vai ser alterada, eu altero ela num único ponto, num servidor chamado aplicação aqui. Com isso, a camada de apresentação continua nos clientes, a camada lógica fica no servidor, fica em um servidor, e a camada de banco de dados fica em outro servidor, um outro ponto, facilitando a boa parte da manutenção. Então, eu teria mais ou menos esse cenário aqui, ó. Ainda continua o meu servidor de banco de dados no mesmo lugar aqui, certo? No caso aqui, nessa parte aqui, ó. Agora eu tenho um outro servidor que só vai suportar o quê? Regras de negócio. E depois eu tenho o quê? O meu cliente aqui, que vai acessar agora o meu servidor de aplicação. E o meu servidor de aplicação acessa o meu servidor de banco de dados. Tudo bem? Beleza, né? Então agora, tudo garantido, não tenho mais nenhum problema. E se eu quero atualizar a tela da minha aplicação? Eu continuo com o mesmo problema. Se eu alterei alguma coisa na interface do meu sistema, eu vou ter que ir lá e atualizar a minha interface, o quê? Máquina por máquina. Só que a atualização da interface, geralmente, é menos atualizável do que a regra de negócio. Então, isso daí facilitou bastante. Tá? A grande parte do processamento estão nesses 2 caras aqui agora, ó. Esse servidor e esse servidor. Tá? Mesmo dessa forma, o custo é bem menor do que o mainframe, do que o modelo centralizado que a gente comentou. Correto? Beleza. Mas mesmo assim a gente tinha alguns problemas. Com isso, a camada de apresentação continua com seus clientes, a camada lógica, que é a regra de negócio, fica no servidor chamado de camada, né, em uma camada, e os de dados ficam no último ponto lá, facilitando a parte da manutenção. Acho que esse slide aqui come bola, hein? Ó, tem 2 vezes, mas tudo bem. Bom, qual é o outro problema aqui, antes de eu ir para o 4º camada? Cada vez que eu estou aumentando, tá, a quantidade de camadas do meu sistema, vocês concordam que isso daqui, ó, que vai estar aqui dentro do meu cliente, é um programa, não é? Sim. E esse cara aqui, ó, camada de controle, que eu chamo, ou servidor de aplicação, é o quê? É um programa. É outro programa. E esse cara aqui, ó, camada de dados, é o meu banco de dados. O programa, certo? Que está na minha camada de aplicação, no meu cliente, de alguma forma ele tem que conversar com quem? Com esse cara aqui, ó. Tá? Para se fazer esses programas em camadas, não é uma coisa tão simples assim. Você vai exigir certa lógica aí, certa organização nos seus dados para se fazer isso daí. Tá? Isso daqui geralmente é o que? Uma DLL, é um conjunto de DLLs lá que vai estar rodando. Tá? E vai ter que ter monitor lá, vai ter que ter um outro programa exe que vai acessar através da sua DLL se está tendo os quê? Sincronismo entre o cliente, o servidor e o banco, enfim. Cara, não é um negócio tão simples de se fazer. Demora. Você demora bem mais construindo aplicativos, né? Aplicações de 3 camadas do que em 2 camadas, que é muito simples fazer. Mas, né, te dá o quê? Um pouco mais de... esqueci o nome da palavra. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho que expandir a minha rede rapidamente sem ela sentir. Escalabilidade, é isso aí. Ela te dá muito mais escalabilidade em ambiente de 3 camadas do que em 2.
Por quê? Porque a maior parte de processamento está aqui, ó, nesses dois caras. Eu tenho que mais máquinas vão ser colocadas na minha rede, eu aumento esse cara aqui, ó, eu aumento a memória e aumento o hardware disso daqui. Tá? Eu não preciso aumentar todas as máquinas lá, todas as 1000 máquinas, eu não preciso aumentar a memória deles, das 1000. Eu aumento em ponto únicos aqui, ó. Eu tenho mais memória de servidor aqui de banco, aumento aqui, ó, nesse cara. Então a escalabilidade é bem mais flexível em modelos de 3 camadas do que em modelos de 2. Tudo bem aí? Tenho vantagens, então, e tenho desvantagens. Beleza? Legal. Não satisfeitos, ainda foram criando-se o quê? Um modelo de 4 camadas. É a atualização do modelo de 3 camadas, tendo a principal ideia de tirar a camada de apresentação do cliente e centralizá-la em um determinado ponto, sendo, em grande maioria dos casos, um servidor web. Beleza. Chegamos agora nessa parte do que? Tira a parte do cliente de ficar instalando, tá? Aplicativo por aplicativo. E faz o quê? Centraliza num servidor só tudo esse cara aí. Né? Para isso, os acessos aos programas não são mais instalados nos clientes e sim acessados através de um browser, como Internet Explorer, Firefox, Netscape Navigator. Vocês já usaram ele ou não? Ninguém? Sorte de vocês. Enfim, ou hoje o Chrome, né? O que a gente tem aqui então, pessoal? A gente tem a criação de mais uma camada, agora feita em o quê? Né? Em HTML, geralmente. HTML5 hoje em dia. Com alguma outra linguagem. Ou Java. O JavaScript, basicamente, hoje, ele é inevitável. É mais o PHP, mais o C#. Tá? Mais o CSS também, que hoje não tem como pegar e tirar o cara fora. Enfim, hoje, tá, o forte para aplicação, né? Sendo em mais de 3 camadas, é essa parte web. Tá? Com isso, os clientes não precisam ser instalados. Então, o Windows, no mínimo, ele já vem com o Internet Explorer. E o próprio usuário, ele vai lá e instala o Chrome. Você não precisa ficar dando suporte para isso, geralmente. O que acontece, então, é mais fácil, tá? Acessar o endereço lá, né, qualquer, e acessar já o que? Redirecionar para um servidor do que ficar instalando máquina por máquina. Beleza, então eu tenho mais ou menos isso, né? Eu tenho meu servidor web, os meus clientes, aliás, né, acessam o meu servidor web. O meu servidor web acessa a camada de aplicação e a minha camada de aplicação acessa de banco de dados. Tá? Os meus clientes, pessoal, esse desenho está um pouco errado aqui, tá? Ele não tem acesso ao quê? Ele não tem acesso ao servidor de aplicação e ao banco de dados. Os meus clientes só têm acesso ao servidor web. Beleza, implementei então mais um servidor, eu tenho mais escalabilidade, só que eu tenho o quê? Mais complexidade. Vai ser mais difícil vocês fazerem uma aplicação em 4 camadas. Vocês concordam ou não? Por quê? Porque o dado em si, ele tem que estar passando o quê? Ó, desde o cliente até o banco de dados. Do banco de dados, ele tem que voltar para o cliente. Quanto mais camadas eu tenho, mais é difícil fazer essa parte. Mais complexa é a criação desse meu sistema dessa forma. A web em si, que vocês conhecem hoje, ela é rápida? É? Vocês acham? Vocês já usaram um programa cliente-servidor? Vocês já jogaram, sei lá, Doom aí na máquina de vocês? Cara, aquilo é cliente-servidor. A web é mais rápida que aquilo? Não é, cara. Não é. É lento. A web é muito lento, perto de um ambiente cliente-servidor. Tá? Por quê? Porque tem que ficar passando por um monte de camada. Correto? Cliente-servidor é do cliente que está lá direto acesso ao servidor. Só que eu não tenho tanta escalabilidade. É pesado o sistema.
O programa em si é pesado. Agora, numa aplicação dessa, tranquilo, eu consigo agora com o web ter 10 mil clientes, 50 mil clientes. Imagina servidor, por exemplo, da B2W em Black Friday, por exemplo. Quantos clientes os caras não têm acessando aquele negócio? Tá? No começo da Black Friday era um terrível, né? Travava, você não conseguia comprar. Agora, cara, não trava mais. Pelo menos na última aí, ó, o servidor tá tranquilaço. Você vai lá, faz sua compra, sossegado. Por quê? Porque hoje tem também computação, né, dedicada para isso. Mas, enfim, a gente tem hoje recursos. Tudo bem, pessoal, até aí? E o banco de dados, onde ele vem parar? Pessoal, o seu banco, preferencialmente, vai estar sempre isolado em uma máquina aí. Tá? Então, eu posso ter qualquer arquitetura que seja, o banco de dados é um cara que tem que estar lá, ó, em uma máquina praticamente dedicada. Correto aí? Sim? Firmeza. Bom, questões a considerar no modelos aí de 3 camadas ou mais. Existem muitas vantagens referentes aos modelos de 3 ou mais camadas, porém, o cuidado que devemos sempre ter em relação ao desempenho e dimensionamento dos servidores que serão utilizados, né? Quando estamos centralizando serviços, processamento e memória são fundamental, de grande importância para que aplicações possam ser executadas de maneira satisfatória. Apesar de eu não precisar de um hardware em si tão poderoso, uma estação tão poderosa quando eu tenho um modelo de 3 ou mais camadas, os meus servidores eles são críticos. Tá? Se eu tenho uma média, por exemplo, de 1000 conexões ao mesmo tempo, e desses 1000 me transforma em 10.000 de uma hora para outra, cara, muito provavelmente seu servidor vai ter gargalo. Tá? Vai ter conexão perdendo, vai ter banco de dados caindo, enfim, vai ser um caos. Por quê? Porque ele aumentou 10 vezes de tamanho. Tá? É necessário, quando você faz esse tipo de projeto, realmente pensar qual é a média de usuários, se dá ou não para você dividir essa carga, se não a sua base de dados, o seu sistema cai, não é nem a base de dados, é o sistema mesmo em si. Tá? A Receita Federal, tá? Nos últimos dias, no último dia em especial, né, do sistema da Receita Federal, quantas declarações eles não recebem no sistema dos caras, no servidor deles. É todo mundo, brasileiro, deixando para a última hora, meu, vai lá e entrega. Tá? 1 para meia-noite, que é entregar ainda. O cara não vai conseguir. Meu. É muita gente acessando ao mesmo tempo. Não dá. E o arquivo não é tão leve, tá? É um arquivo já de megas aí. Então, tem aí uma quantidade razoável. Não são kbytes de arquivos, né? Então não aguenta, vai cair mesmo a sua rede, porque não tem jeito, seu sistema vai começar a perder dados em cima disso daí. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Quem faz essa parte de dimensionar é o arquiteto, tá? Arquiteto de aplicação. Existe arquiteto de solução, que é um cara geralmente mais voltado para infraestrutura, né? O cara de infraestrutura, ele tem que conhecer na verdade toda essa parte de software, mas a parte de infraestrutura ele tem que conhecer tecnologia para dar a opção, né, do cliente pegar e escolher qual é a melhor tecnologia que ele pode utilizar. Né? Tem o arquiteto de software em si que ele vê essa parte agora. Ele faz toda essa separação de camadas, ele sabe colocar que, sei lá, determinado servidor X, Y e Z vão ter a função de tal coisa. O banco de dados vai ter que dividir em tal parte, enfim. É um outro cara que tem que saber bastante, tá? De programação e tecnologia aí para poder fazer isso daí, né? Para não deixar cair o seu sistema. Bom, perguntas aí, pessoal? Banco de dados, arquitetura de redes aí nessa parte de banco? Dúvidas? Não? Beleza. Bom, banco de dados livre versus proprietários. A intenção aqui não é, na verdade, a gente criar uma polêmica do que é melhor.
É óbvio, né? Mas é tentar ver o que cada um tem pelo menos de vantagem e desvantagem, tá? Porque existe, isso vai existir em qualquer lugar, tá? Tanto para sistema operacional, quanto para aplicativo, quanto para banco, enfim, tá? Tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Mas, vamos lá. Quando estamos implantando um banco de dados, às vezes nos deparamos com a dificuldade de escolher um banco correto para a nossa empresa. É difícil, de uma hora para outra, saber o que é melhor, qual o melhor banco a ser adotado, né? Então, só a empresa não tem nada, zero de banco de dados. Tá? O que você vai colocar lá dentro? Hoje você tem mais de, sei lá, 50, 100 opções de banco de dados para você colocar dentro de um só, dentro da sua empresa. Qual deles você vai colocar? Você vai ter que estudar algumas características que a sua empresa tem, obviamente, para tentar escolher uma ferramenta que seja mais adequada. Tá? É muito fácil falar assim, pessoal, Oracle é o melhor banco de dados. Legal, ele é considerado realmente um dos melhores bancos de dados, mas é qualquer empresa que consegue pagar por ele? Não dá, cara. Não dá. O Oracle é muito caro. Mas é muito caro. Se você compra o Oracle, fecha a empresa. Adiantou ser o melhor banco de dados? Um servidor Oracle, o licenciamento por vCPU, se você tiver ele virtualizado, pessoal, é R$95 mil. Um processador, uma vCPU. Geralmente, num servidor de banco de dados, você não tem uma. Você tem 4, 8 vCPUs. Aí multiplica por 4, 95 mil vezes 4, vezes 8. Você compra o banco de dados, se você quebrar a empresa, não adianta nada, né? Então, o Oracle é caro. Não adianta querer economizar depois em hardware. Não adianta querer economizar em switch. Não vai resolver esse problema. Você está comprando o Oracle, você está comprando uma Ferrari. O dinheiro do IPVA não vai poder ser empecilho para você depois. Tá? É mais ou menos essa visão que a gente tem que ter. Então não adianta. Legal, é o melhor? Mas nem todas as empresas vão conseguir implantar. O custo dele é muito alto. Tá? Legal. Então, né, é necessário a gente, na verdade, conhecer um pouquinho da empresa para poder fazer isso. Temos que considerar diretamente o quanto, né, ou o valor que a empresa está disposta a investir num sistema de informação, qual o número de usuários que irão se conectar simultaneamente, possibilidade de expansão das empresas em outros lugares, né, outros sites, quantas filiais a empresa possui, se o banco de dados vai ser centralizado ou distribuído, quantidade de dados armazenados em um determinado período e outras muitas coisas. Tudo isso daí vai servir para quê? Para você tentar descobrir qual é a sua melhor opção para banco. Tá? Se eu tenho muitos dados, mas muitos dados a serem armazenados, então eu tenho que escolher um servidor que pelo menos consiga trabalhar bem com muitos dados. E aí você vai ter que estudar o quê? Características dos servidores. Primeira opção, o Oracle. Trabalha com uma quantidade gigantesca. Segunda opção, o Postgres. Apesar de ser um banco de dados livre, trabalha bem com grande quantidade de dados, desde que seja aí bem manipulado. O SQL Server também consegue. Tá? Com grande quantidades hoje. A partir da versão 2016 melhorou muito isso. Mas muito mesmo. Tá? Agora, vou colocar lá meu MySQL versão Community. Cara, no 10º giga lá ele vai começar a abrir a boca, vai começar a pipocar. Não vai ser a sua melhor opção se for muito dado. Agora, é uma quantidade pequena, 1 giga, 10 gigas, né? Beleza, o MySQL aguenta isso daí tranquilamente, né? Em compensação, os meus dados estão espalhados agora em 50 filiais. Tá, mas o MySQL oferece alguma opção de sincronização? O Community não vai oferecer. Mas a versão paga sim. E aí você tem que começar a avaliar. Opa, mas esse serviço o Oracle faz, o SQL Server também faz. Vai depender das versões que você, obviamente, vai comprar. Mas tem essa opção. Tá? Então, você vai ter que começar a avaliar todos esses pontos.
Não compensa eu fazer a sincronização no braço ali. Eu vou instalar um programa em cada uma das filiais e ela vai mandar esses dados para um único cara. Tranquilo, vai ser a sua opção. Obviamente, não vai ser mais seguro que um banco de dados fazendo nativamente, tá? Com certeza não. Mas é uma opção que vocês têm que tomar. Quantidade de usuários ao mesmo tempo, tá? Isso é importante. Tem versões de bancos de dados que são mais direcionados para a parte web. A parte web, geralmente, ela tem essa característica. Você tem muita conexão ao mesmo tempo, certo? Mas a quantidade de dados ela não é tão alta quanto outros processos aí. Tá? Quando a gente tem processo, por exemplo, de robôs ou dispositivos, né, enviando dados de sensores, a quantidade de dados é muito alta, muito grande mesmo. Tá? Agora, a web não. A web, apesar de ter muita conexão, a quantidade de dados não é tão grande assim, comparado com dispositivos. Né? Então, eu tenho outras características aí. Então, a avaliação também tem que cair nessa parte. Tá? Não tem como julgar simplesmente que um banco de dados é melhor que o outro antes de analisar qual a verdadeira necessidade da empresa. Bom, dentro dos bancos comerciais, os mais conhecidos são o Oracle, o SQL Server, o UDB IBM DB2, Universal Database, né? O Access, o Informix e outros aí. A gente tem N outros bancos de dados hoje pagos. O MySQL, hoje, inclusive, é uma excelente opção, a versão paga. Tá? Qual foi a intenção que a Oracle teve quando se comprou o MySQL? Vocês imaginam por que a Oracle iria fazer isso? Eles já tinham o melhor banco de dados do mundo. O porquê? Para alcançar usuários. Vocês concordam que tem muita gente que sabe MySQL? Porque ele é um banco de dados leve, é um banco de dados free. Free entre aspas, tá? Não é tão free assim. Você vai ter que, na verdade, estudar a licença dele para ver se você paga ou não. Mas é bem mais barato do que o SQL Server, por exemplo. Bem mais barato. Mas, enfim, não é totalmente de graça. Tá? Mas qual foi a intenção da Oracle? É realmente pegar o quê? O capital humano que já existe no mundo. Bom, uma boa parte das pessoas sabem mexer com MySQL. Então, agora a gente tem a versão paga. O cara ele não tem que retreinar novamente numa nova base de dados. Tudo que ele já sabia na versão Community, ele consegue aplicar para a versão paga. E, obviamente, tem mais funcionalidade. Bem mais funcionalidade que a versão Community. Tá? Então, essa parte a Oracle pensou muito. Né? O Java, por exemplo. Né? A Oracle não tinha nada a ver com a parte de linguagem de programação. Por que os caras pegaram o Java para ele? O Java era da Sun, né? Depois ela foi vendida, obviamente. Então, tudo que é servidor Sun virou servidor Oracle hoje. E a linguagem de programação que era da Sun também virou da Oracle. Qual a grande vantagem? A linguagem de programação que as pessoas já sabiam, tá? Não precisavam ser o quê? Novamente retreinados. Muita gente sabe Java. Certo? Então, era uma grande vantagem competitiva isso daí para eles. Né? Hoje, você consegue programar dentro do Oracle em Java. Tá? A Oracle ela recriou toda uma parte do Oracle, né, do banco de dados mesmo, para que você programasse em Java lá dentro. A mesma coisa que a Microsoft fez. A linguagem é deles, o sistema operacional deles e o banco de dados é dele. Eu consigo programar em .NET hoje dentro de um SQL Server. Dá para fazer. Né? A IBM, pessoal, ela tem bons bancos de dados, tem bons produtos, mas a parte comercial dela para o mercado varejista é um pouco mais restrita. Tá? Então não vai ser qualquer empresa que você vai lá encontrar um produto IBM lá dentro. São bons produtos. Tá? Os mini computadores da IBM são muito bons. Os Unix da IBM são muito bons. O DB2 é muito bom. Eu trabalhei com 2 anos com o DB2. Cara, é muito estável. Certo? Com o Informix eu trabalhei com 1 ano, mas mais na parte de usuário mesmo, final, também é muito estável.
O problema é preço, a IBM cobra também bastante. Não tanto quanto o Oracle, mas cobra. Tá? E a parte da aderência na parte de aplicativos, a Microsoft ela tem grande poder hoje. Né? Já os bancos de dados livres encontram o MySQL, Firebird, o Postgres e outros N bancos de dados livres aí. Hoje, por causa da grande perda de mercado dos bancos de dados, né, comerciais, eles criaram, né, uma versão que se chama Express nos seus bancos comerciais, que geralmente são limitados por processador, quantidade de memória suportada e tamanho de disco. Então, se eu quero utilizar o SQL Server hoje, né, em vez de você adotar o MySQL, você pode adotar em produção o SQL Server Express. Beleza. Se o seu sistema ele é pequeno, tranquilo, cara. O SQL Server Express aguenta até 10 GB. 10 GB de dados, cara, é uma quantidade razoável para uma empresa. Não é tão baixa assim. Mas vai chegar uma hora que ela vai passar, isso é certeza. O que a Microsoft quer? Olha, a sua base de dados estava criada no SQL Server Express, é 100% compatível com uma versão comercial. Você não precisa fazer nada, é só comprar a nossa licença e já está tudo certo. Tá? É essa a vantagem. Tá? A Oracle faz a mesma coisa, a IBM faz a mesma coisa. Tá? Bom, então o Oracle, até as versões que eu sabia, né, a versão Express, ela aguenta o quê? 1 GB de memória suportado, um processador e até 4 GB por tamanho de banco. Tá? O SQL Server 2014, 2017, quantidade suportada, a versão Express, 1 GB aí, e até 10 GB de banco. O DB2 Express aguenta 2 GB de memória RAM, 2 processadores e o tamanho do banco é ilimitado. Se você quiser ter 100 teras de banco de dados IBM DB2, dá para ter. O problema é que você fica preso na memória, né? O problema é você ficar preso na memória, só 2 GB. Tá? Não adianta muito, é uma situação irreal, pessoal. Não dá muito para ter 100 teras e 2 GB só. Não tem como. Tá? Mas enfim, ele suporta, né? Tá lá escrito lá nos contratos de licença lá do produto. Fala, mas não dá. É muito desproporcional. Geralmente as versões Express ou Expressa, né, são totalmente compatíveis com as versões comerciais, não sendo muito difícil a migração para a versão comercial. Enfim, é muito fácil, na verdade. Por quê? Porque elas são compatíveis mesmo, é o mesmo produto com limitações. Então a Microsoft, quando vai fazer o SQL Server, beleza, é o mesmo SQL, mas ela está travando lá a quantidade de memória, ela está travando a quantidade de disco. Tá? E obviamente, né, a versão comercial ela tem um aparato de outras ferramentas, que a versão Express não tem. Tá? Uma das coisas, por exemplo, que a gente não tem ainda, eu acho, na versão Express, é o agent do SQL Server. Tá? Que é o robô, na verdade, lá que faz execução de tarefas de tempo em tempo. Tá? Em qualquer versão paga do SQL Server, eu tenho esse cara. Ele é um cara importante para fazer manutenção automática. Agora, no Express não dá, não tem jeito. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que utilizar o CMD Shell do Windows para poder fazer, para poder executar. Tá? E eu já tive em situação que a gente só tinha um SQL Standard, né, centralizado e outros 100 SQLs Express. Já tive que programar muito em CMD Shell. Sofri pra caramba. Hoje já não sofro mais disso não. Mas enfim, é uma opção. A empresa quer economizar em licença, vai ser isso daí que vocês vão ter que enfrentar. Tá? Mas existe hoje ferramentas melhores. Bom, ferramentas aí então, ou melhores características, né? De bancos de dados proprietários versus livres, a gente tem esses endereços aí, correto? Antes de entrar nos exercícios aqui, quando a gente tem bancos de dados proprietários, eu pelo menos vejo uma grande vantagem é o quê? A parte de aparato de ferramenta que você tem, tá?
Você comprando a menor versão do SQL Server, que hoje basicamente é standard, a Microsoft ela simplificou bastante essa parte de edição do Windows, né, do SQL. Mas é standard. Você comprando a standard, você já tem direito, tá? A ferramenta de BI, a ferramenta de relatório, a ferramenta de extração de dados, tá? Tudo dentro desse cara aí. Então, comprei o SQL Server. A Microsoft é boazinha, ela vai te dar todas as ferramentas. Quando você compra um Oracle, a Oracle tem tudo isso também. Então, você vai pagar 100 mil reais só no banco, para um processador só. Beleza. Eu quero uma ferramenta de BI, é mais 100 mil reais. Eu quero uma ferramenta de relatório, é mais 80 mil reais. Eu quero uma ferramenta de extração de dados, é mais 150 mil reais. Você paga por cada coisinha a mais que a Oracle te oferece. A Oracle, pessoal, não tem dó do consumidor. Você quer usar? Você vai pagar. Então é isso que eles falam. E é por isso que, infelizmente, só grandes empresas que vão utilizar o Oracle se precisar mesmo. Tá? É muito bom. A estrutura do Oracle é excelente. Mas o preço é que mata muito. Tá? Então é isso. Não tem jeito. A Oracle tem tudo. Tudo que vocês imaginarem que a Microsoft tem, né, e que ela dá muitas coisas de graça por você já comprar a ferramenta deles, a Oracle tem também, mas eles vão comprar. Agora, eu estou pegando lá o MySQL Community. Eu vi que esse cara aí é a melhor opção para minha empresa. Eu quero um extrator de relatório. Quem é que fabrica para o MySQL Community? A versão paga. A versão Community não vai ter, cara, não é um cara tão fácil. Você vai lá, procurar na internet, vai ter lá uma meia dúzia que fizeram. Mas são empresas pequenas, tá? Que vai lá vender a ferramenta dele por $1.000 o ano, que você tem suporte a não sei quantas horas por mês. Enfim, se pode ou não arriscar. A mesma coisa é o Postgres. Adotei o Postgres. Que ferramenta de BI que eu tenho no Postgres? Nativa dele? Nenhuma. Sim, os bancos de dados livres, pelo que eu vejo, eles são bons repositórios de dados. Mas hoje só ser repositório não basta, você tem que trabalhar esses dados. E é aí que a parte comercial ganha. Tá? Então, a Microsoft, tem profissional pra caramba de SQL Server. A Oracle, a mesma coisa. O DB2, a mesma coisa. Tem profissional, você acha qualificado lá para fazer toda essa parte aí de manutenção que o banco precisa. Agora, MySQL, tem gente pra caramba que mexe, mas que sabe aprofundar do MySQL, são poucos. A mesma coisa o Postgres. São pouquíssimas pessoas que sabem realmente, manja mesmo de Postgres. Tá? Na hora de você precisar um serviço um pouco mais sofisticado, né, eu quero fazer replicação com redundância no meu Postgres. Beleza. Se fosse no SQL Server, cara, tem um monte de empresa que oferece esse cara para você. Por quê? Porque tem certificação. Certo? Vai lá, o cara sabe, já fez, enfim, é fácil de encontrar. Agora, para fazer isso em Postgres, você tem que manjar muito do sistema operacional e do próprio Postgres. Aí você vai ter um susto na hora que você for pagar esse serviço. Tá? O SQL Server, geralmente, um DBA está custando uns R$180 hora, consultoria hoje. Um Postgres, você vai pagar uns 250 a 300 reais hora. Por quê? Porque é um cara só que sabe no meio de uma multidão. Aí tudo que você economizou no banco, você começa a gastar onde? No serviço. Tá? É desse jeito, pessoal. Não tem muito o que fazer. O Oracle, tem um monte de cara que sabe o Oracle. Mas o Oracle é caro por natureza. Você paga 400 conto a consultoria hoje, geralmente, de Oracle. Por hora. É caro. Se o cara trabalhou 2 horas na sua empresa lá, ele está cobrando 800 conto de vocês. Mas é esse valor mesmo, tá? O mercado é desse jeito aí. Então, o que acontece? Aí vocês têm que começar a botar na balança realmente se compensa ou não
toda essa economia que você está fazendo lá, né, dos 25, 50 mil reais do SQL Server inicial. Tá? Então é isso. Tá? Então é essa parte que eu pelo menos avalio muito. Putz, a Microsoft hoje, ela atende. Então, vai na Microsoft, porque tem bons produtos, tem suporte, tem atualização, tá? Você pode fazer um contrato de parceria com um revendedor, você pode ter contrato de suporte com N empresas, tá? Vai para o Postgres, cara, você vai encontrar N dificuldades para se pegar e depois manter tudo isso daí, tá? E os dados não vão ficar só armazenados, tá? Depois que vocês constroem um RP, 60% dele é relatório. Cara, o RP tem relatório que não acaba mais, tá? E para fazer esses relatórios, tá? Ferramenta de relatório é muito importante. O do SQL Server é muito fácil, muito bom de se trabalhar. Agora, o da Oracle também, né? O da Oracle também é muito bom. Agora, o dos outros você não tem. Você tem que pegar e comprar um de terceiro, alugar, enfim. Alugar não, né? Alugar entre aspas mesmo, porque você vai pagar como serviço. Mas não tem. Então, trabalhar com dado é muito importante hoje. Coisas que as ferramentas de banco de dados livre geralmente pecam um pouco. Tá? Mas, enfim, se a empresa não tem nada, zero para investir, você não vai nem comprar o SQL Server, né? Você vai pegar uma SQL lá que é, sei lá, $300 anuais e vai pagar lá e já era. Né? Enfim, é a opção que você tem. Né? Mas é essa visão que, pelo menos, é importante a gente ter. Perguntas? Não? Alguém trabalha com Postgres aqui? Eu falei mal pra caramba. Postgres é bom, não é? É bom, eu gosto também. Para essa parte de armazenamento não tem problema não, cara. A Natura, pelo menos quando eu saí de lá, né, eles tinham começado a migrar todo Oracle para Postgres. Só que eles nunca conseguiram, cara. Eles não 7 anos que eles estão tentando fazer isso. Tá. Mas a ideia era a redução de custo. Uhum. Cara, o único caso que eu já vi fazer essa migração do Postgres, do Oracle para o Postgres, cara, foi o iFood. Por quê? Porque os caras não tinham tanta ferramenta lá agregada nele, só estavam usando o banco mesmo. Então, aí o caso tinha, tipo, 2 milhões de consultoras cadastradas desde 1980. Puta, cara. E um monte de tabela, amarrada. Então, faz uns 5 anos que eles estão tentando migrar lá. E não vai conseguir. E não vai conseguir, cara. É uma droga isso, infelizmente. Mas migrar base de dados é terrível, terrível, terrível. Não tem jeito, tá? Pois é isso mesmo. Assim, e é uma ilusão que o pessoal fala, vamos migrar para Postgres que eu vou evitar de pagar os 100 mil reais por ano de manutenção do contrato Oracle. Cara, você está ganhando dinheiro adoidado, cara. Esses 100 mil reais não é nada. Você está com um puta de um banco de dados que pode ser muito aproveitado. Tá? Tem uma ótima qualidade. Tá? Então é o valor mesmo. Tá? Não tem o que fazer. Mas única empresa que realmente eu vi. E assim, é relativamente nova a empresa. A empresa não é velha, o iFood. Então não tinha tanto serviço agregado em cima do banco. Era só como base mesmo. Então é por isso que os caras conseguiram trocar. Tá? Foi case desse negócio, tá? Mas, cara, é muito difícil. Muito difícil. Agora, de Oracle para SQL Server eu já vi bastante. A Microsoft, ela oferece um migrador de graça para você ir lá e converter todo o seu banco Oracle para SQL, cara. Muito espertos. Muito espertos. Hã? A Oracle com certeza também fez Não, aí a própria Microsoft fez o migrador deles para o Oracle, cara. A Oracle fez também. Tem. Enfim, assim, elas são concorrentes, mas são amigas, tá? A Microsoft e a Oracle tem muita parceria aí. Todos os componentes que vocês forem ver da Microsoft vai ter conexão com o Oracle. Por quê? Porque eles sabem, cara, que assim,
quem tem Oracle, cara, o cara não vai tirar tão fácil assim. Ele já está pagando, já está no custo dele aquilo lá. A não ser que aquilo esteja quebrando a empresa, mas caso não, a Microsoft sabe que ele é importante, que ela está, entre aspas, em segundo lugar, né, em banco de dados utilizados aí comercialmente. Tá? Então a Microsoft ela tem essa ciência. Então ela fala assim, é preferível oferecer pelo menos a minha linguagem de programação do que os caras utilizarem tudo Java, por exemplo. Então tem conexão com o Oracle adoidado. A Microsoft respeita muito a Oracle nesse sentido de compatibilidade. Tá? Mas não é fácil tirar um banco de dados depois que já de tanto tempo está assim, não, cara. Tem que ser macho para pegar e falar, vou trocar, meu, porque depois de 1000 anos usando, cara, muito difícil mesmo. Tá? Vocês utilizam Postgres? Vocês têm o tamanho mais ou menos de base que você sabe mais ou menos o tamanho da base que vocês têm ou não? Fica no cliente direto. Sistema do que, se uma pergunta? RP? Tinha um aluno que tinha também RP, acho que era para a parte mais de supermercados. Imposto. É mais indústria? Não, legal. Legal. O problema é isso daí. O banco em si, ele é muito bom para a parte de repositório. O problema é ferramenta, cara. É muito ruim essa parte, infelizmente. Tá? Mas é uma boa opção. Para quem só quer um repositório, é muito legal. Uma das coisas, pelo menos, que eu já vi bastante, é essa parte de migrar banco de dados de Oracle para SQL. Quando você tem, por exemplo, a parte de BI, se você já tem um banco de dados Oracle, comprar ferramentas Oracle para BI é outra facada, né? Você vai deixar no mínimo o seu rim lá dentro da Oracle. E aí o que você faz? Hoje, uma grande parte das empresas compra o SQL Server, a versão mais barata mesmo que seja, tá? Conecta o SQL Server no Oracle, migra os dados do Oracle para dentro do SQL, e aí você começa a fazer o quê? Trabalha com as ferramentas de BI do SQL. O Oracle, beleza, vai continuar sendo sua principal base de dados, né? Mas a parte de BI já vai estar dentro do SQL, que é bem mais barato. Por mais caro que seja, ainda é muito mais barato do que as ferramentas Oracle. Então isso eu já vi também. Tá? Mas enfim, né? Eu, pelo menos, dou preferência bastante para a Microsoft. Não tive a oportunidade de trabalhar com Oracle full time ainda. Tudo bem aí, pessoal? Bom, a gente vai parar por aqui por enquanto, então. Depois do intervalo a gente continua mais um pouco aqui, tá? A gente vai entrar em introdução a banco de dados relacionais. Beleza? Então, vamos sair para o intervalo e depois a gente volta, às 9 horas.